E agora a gente vai falar de Várzea Grande, porque o número da Covid-19 em Várzea Grande não para de crescer. E o decreto anunciado pelo município busca justamente conter o avanço da pandemia. E agora vereadores querem buscar alternativas para que o diagnóstico da doença seja feito o mais rápido possível. A Sêmia Mauad conta pra gente. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Várzea Grande quer a implantação de um centro de triagem para pacientes com a Covid-19. Para falar sobre isso, então, eu converso agora com o vereador Emerson César. Emerson, por que vocês defendem a necessidade desse centro de triagem? Porque realmente o número de casos aqui em Várzea Grande está bastante alto? Sim, Várzea Grande é entre as cidades com maior índice de contaminação do Covid-19 no estado do Mato Grosso. E nós defendemos essa tese de ter o centro de triagem para poder dividir esses pacientes com sintomas do Covid com aqueles que não estejam para ser atendido com o Covid-19. Então nós viemos aqui em loco, eu fiz visita aqui nessa própria UPA que nós estamos aqui, foi observado uma superlotação na unidade e está tendo contato de pacientes com sintomas e aqueles pacientes que vêm buscar atendimento para alguma outra patologia. E o centro de triagem, ele também facilita o acolhimento desses pacientes, faz com que eles sejam atendidos conforme a patologia que ele esteja procurando. Saindo já com seu kit Covid, com seu exame em mão. A comissão já se encontrou com o secretário de Saúde? Foi definido algo a respeito disso? Sim, estivemos aqui na terça passada, fizemos a visita aqui. Até então foi estudado várias maneiras de se colocar tenda aqui na UPA do Ipase, de fazer com containers. Aí tinha um outro local aqui ao lado, aqui, que é um centro de convivência de idosos, né, que nós também ficamos de ser esse local. Porém, tivemos a conversa com o prefeito Calil na terça-feira mesmo, que ficou de nós estarmos vendo a primeira opção, a Univag, onde já está sendo feito lá a vacinação dos idosos e dos profissionais de saúde da Várzea Grande, com uma parceria com a Univag. E também tem a possibilidade de um hospital particular que está aqui para ser locado. O prefeito Calil, juntamente com o secretário de saúde, o Gonçalo, que eles estiveram já reunido com o governo do estado para ter essa parceria, porque Várzea Grande, além dos munícipes de Várzea Grande atende também aqui a Baixada Cuiabana, Livramento, Poconé, vem Santo Antônio, então precisa de um apoio do governo para se fazer esse centro de triagem que foi passado para mim hoje pelo secretário, que até sexta-feira será definido o local para se implantar o centro de triagem na Várzea Grande, que é um momento muito importante e precisa ser logo. Muito obrigada pelas informações, Emerson. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Elton Júnior, Sêmia Mauad, para a Notícias de Frente. Nós voltamos a estaca zero, né, Nayara? Se você observar exatamente o grau de contaminação e de ocupação de UTIs da nossa cidade, no estado do Mato Grosso, no Brasil, com uma situação extremamente crítica, nós temos que ter centros de triagem, nós temos que ter hospitais de campanha, se for possível. Considerando que o governo do estado tem 9 bilhões num planejamento de mais Mato Grosso, é o momento de realmente nós termos aí ações mais incisivas com relação ao combate à Covid-19, porque a vacina está vindo, mas a conta gotas. E a gente não se sabe aí até onde vai parar a questão da contaminação, principalmente no mês de março. Agora, essa questão do centro de triagem aí tem um outro foco também, né? Tem um outro foco. O secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, o próprio governador Mauro Mendes estão roucos de tanto repetir que o centro de triagem aqui da Arena Pantanal teve que ser criado, teve que ser instalado, porque tanto Cuiabá como Várzea Grande não fizeram a lição de casa no atendimento básico de saúde à população. É isso. E aí, diante da gravidade da pandemia, do número exagerado de casos, do número alto, né, de casos aí de pessoas contaminadas, do número de mortes, né? Aí o seguinte, aí tinha que ser feito alguma coisa. Aí criaram um centro de triagem lá da Arena Pantanal, porque os municípios não fazem a parte deles no atendimento básico da saúde à população, tanto aqui como lá em Várzea Grande.
E gente participando aqui no WhatsApp, vamos ao WhatsApp. Bom dia a todos os motoristas, principalmente da região do CPA, entram sem máscara Bom, é a Rose aqui falando com a gente. Bom dia, Lúcio. O alto escalão do MP, o alto escalão não acorda cedo do Ministério Público. O governo só faz onde tem visibilidade para eles. O povo nada tem importância. O transporte coletivo não tem interesse de cutucar a ferida deles, diz aqui nosso telespectador. Bom dia, eu não sou usuário do transporte, mas passo em frente ao terminal André Maggi, em Várzea Grande. Se vocês querem ver a situação, olha, Várzea Grande, a partir das 6h30, vocês vão ver ônibus lotado saindo de lá, pessoas até na porta. Vergonha. É o Luiz Henrique, de Várzea Grande. Obrigada, viu, Luiz, pela participação aqui. O que eu acho interessante, né, porque tem uma moça que trabalha com a gente lá já há alguns anos. Ano passado, ela defendia o Emanuel Pinheiro, porque eu vou votar no Emanuel, porque o Emanuel fez isso, porque o Emanuel fez aquilo no meu bairro, fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, entendeu? Ontem ela lá, a diarista, né, falando, xingando o Emanuel para todo lado, porque o Emanuel não presta, porque não sei o que. Você votou nele por quê? Por que você votou nele? Tá entendendo? Você sabia que ele não tinha resolvido a questão do transporte coletivo, sabia que tinha deixado um monte de coisa para trás, né? Tem um monte de processo nas costas, tem um monte de coisa para resolver, você vota nele e agora você aguenta, paciência. E isso é boa parte da população, tá entendendo, que está reclamando. Gente que elegeu o próprio o prefeito Emanuel Pinheiro. Então agora, olha, aguenta o tranco, vai fazer o quê? Não tem capacidade de resolver o problema. A gente volta lá para a região central de Cuiabá para falar a gente continua falando do transporte coletivo, porque tem projeto de lei que obriga as empresas de ônibus a rodarem com 100% da frota e tem multa salgada. Vamos com o João Fernandes, então, João, explica para a gente aí esse projeto de lei. 100% da frota o tempo todo, né, Nayara? Não só no horário de pico, mas também nos outros horários, porque não adianta nada colocar toda a frota naquele horário que o pessoal teoricamente sai para trabalhar e a pessoa que faz esse projeto deduzir que depois daquele horário ninguém mais utiliza ônibus. Pelo contrário, né? As pessoas trabalham em horários diferentes. Daí você tirando o ônibus acaba provocando uma aglomeração, como aquela passageira falou agora há pouco. O ônibus foi tirado nesse meio tempo, entre 6 e 6h30, o das 6h05 foi tirado. Aí só tem o das 6h30. Imagina só, superlotação, não só dentro dos ônibus, mas também nas estações. Aí a pessoa é obrigada a ficar sentada, se expondo ao risco de contaminação, esperando o próximo ônibus. Para falar sobre esse projeto de lei apresentado, a gente convidou aqui a autora também desse projeto, a vereadora Michele Alencar. Ou seja, ônibus, empresa de ônibus também tem que ser responsabilizado, não só aquele empresário de restaurantes, bares, lanchonetes, enfim, também por provocar aglomeração, tem que ser penalizado, vereadora. Bom dia para a senhora, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. A gente acredita que não há possibilidade do momento desse a gente usar de 2 pesos e 2 medidas. Nós estamos falando de saúde pública, nós estamos falando de pandemia e como que a gente vai restringir a aglomeração em uns lugares, penalizar e assim, não sou contra, eu acho que tem que sim restringir, a gente precisa de medidas para enfrentamento desses números absurdos de casos, mas aí você tira 50% da capacidade dentro dos restaurantes, mas você permanece com a superlotação nos ônibus, com a aglomeração. Então, como que essa pessoa que trabalha, por exemplo, num estabelecimento, no comércio, lá dentro ele respeita todas as normas, ele saiu e ele vai para sua casa, ele já fica totalmente exposto, ele já fica aí assim, por que um cumpre e o outro não cumpre? A gente não está falando de saúde, amanhã esse funcionário ele volta a trabalhar também. Então esse quer dizer que esse período que ele transita no ônibus, transita no ponto, olha aqui, gente, olha essa imagem. A gente não está falando de coisas aleatórias, nós estamos falando de uma realidade diária, vivida de manhã, de tarde, de noite. Então a gente não pode desconsiderar ou fechar os olhos para uma imagem dessa. Se um fiscal entra num estabelecimento e tiver essa imagem hoje, com o projeto de lei que na verdade foi aprovado ontem, né? O projeto de lei do Executivo foi aprovado e nós fizemos uma emenda.
Então, o nosso não é um projeto de lei, nosso é uma emenda àquele projeto. O projeto prevê multa para todos aqueles que descumprirem as regras de biossegurança. Agora, eu pergunto, olhando essa imagem, as medidas de biossegurança estão sendo cumpridas? Cadê o distanciamento? Dá para fazer distanciamento dentro do ônibus? Dá para fazer distanciamento num ponto como esse? Dá para você ser respeitado? Álcool gel em todo lugar, fiscalização de máscara? Não tem. Então, assim, nós criamos essa emenda, eu e o vereador Dilemário, foi emenda em conjunto. Nós já temos uma luta, né, com relação ao transporte coletivo, então a gente apresentou, pedimos a conscientização de todos os colegas vereadores, pedimos que eles lembrassem dessas cenas, porque às vezes é fácil você olhar, né, o povo reclamando, às vezes uma foto ou outra na internet, mas esquecer dessa realidade na hora de votar uma emenda dessa, tanto que nós perdemos. Foram só 6 vereadores que votaram a favor, de 25, somente 6 votaram a favor. Então, o que nós, assim, queremos chamar a atenção, se é para levar a sério a saúde pública nesse momento, então não vamos brincar de fazer projeto de lei. Não dá para fechar os olhos para isso. Olha só, quanta gente. Olha isso aqui, assustador, vereadora. Você acha que esse é o respeito que a população merece? Isso não é o respeito que a população merece. A gente precisa pensar no trabalhador. A gente precisa pensar que essa pessoa, ela vai para o trabalho, que vai exigir dela medidas mais severas nesse momento. Para quê? Porque a gente quer diminuir o número de contágio, a gente quer diminuir os números absurdos. Nós estamos com 80% da capacidade das nossas UTIs. Se essa aglomeração continua, como vai ficar? As pessoas vão ter que entrar na lista. Lembrando que ontem o Brasil bateu o recorde desde o primeiro dia, onde foi registrado o primeiro caso de Covid. Ontem o Brasil bateu o recorde de mortes. Em Mato Grosso foram quase 6.000 mortes. E aí a gente está nessa situação. Nas últimas 24 horas aqui, mais 40 pessoas morreram e mais de 1.900 novos infectados. A senhora estava dizendo aqui do lado, só aproveitando, a senhora cruzou os braços. A senhora ia pegar esse ônibus? Não, eu pego uma linha 119 e vai até o Arena Pantanal. Ela todos os dias, ela foi reduzida, trocada há alguns meses pelo prefeito. É uma linha extremamente cheia, com idosos que vão em pé daqui para a UPA. 609, todos os dias, é mais de 60 pessoas dentro do ônibus, o motorista não tem culpa, irresponsabilidade do prefeito. Nós vivemos aqui um caos todos os dias, isso daqui é o pior. Inclusive, antes de ontem eu fiz um vídeo, tem no meu celular, onde mais de 80 pessoas estavam circulando no mesmo ônibus. O fiscal da CEMOB veio aqui e tirou foto das linhas vazias. E a gente tudo aqui revoltado. Ele só tirou foto dos ônibus vazios? Dos ônibus vazios, e teve pessoas aqui que viu e eu fui uma delas. De ônibus vazio, entrou e saiu para as linhas vazias. E nós aqui enfrentamos isso todos os dias. Para mostrar que está tranquilo o transporte público? Provavelmente, né? Que é uma mentira. Para mostrar que é uma gestão equilibrada, que a coisa está boa, mas realmente não está. A senhora falou em pouca vergonha. É isso, é uma pouca vergonha isso. Pouca vergonha, uma falta de respeito com o trabalhador, porque quem usa o transporte público depende dele para sobreviver, para trabalhar, para ir no serviço, para lhe comover. E só que esse risco diário de contaminação. Diário, não adianta fechar os comércios da forma se não cuida do trabalhador. O nome da senhora? Meu nome é Selma. Selma, muito obrigado, viu? Bom trabalho para a senhora. Está aqui, vereadora, tá vendo só? Então, para a senhora tem que penalizar também os empresários de ônibus, porque não dá, como a senhora falou. Tem ali os protocolos de biossegurança no trabalho da pessoa, em casa eu uso álcool gel, no trabalho também, tem o distanciamento, máscara, mas chega aqui essa pouca vergonha, né? É exatamente, gente, não tem como fechar os olhos, como eu até volto a repetir, não tem como ignorarmos que a vida do trabalhador, nós dependemos, a nossa economia precisa do comércio aberto, precisa, mas nós precisamos cuidar de quem faz toda essa movimentação. Quem faz a movimentação do comércio é o trabalhador. Desculpa, vocês defendem uma penalização, uma multa maior para esse tipo de coisa? Sim. O projeto que foi aprovado ontem, o Executivo prevê multa de 3 a 60 mil reais para os estabelecimentos que descumprirem as normas de biossegurança. Nós pedimos na emenda
o teto 60 mil reais para as empresas de ônibus que descumprirem as medidas de biossegurança. E nós queremos 100% da frota na rua o tempo todo. Por quê? Gente, todos nós tivemos que nos adaptar. Isso daqui é prova de que tivemos nos adaptar. Andar com álcool gel na bolsa, no trabalho, aonde você está. Tudo foi adaptação. Então a gente acha que os ônibus, as empresas precisam também adaptar a sua frota. A prova aqui, às vezes fala assim, você fala sem conhecimento de que a frota está toda 100% na rua. Eu ouvi isso. A frota toda... Não está, gente, não está. Nós temos a prova de que muitos trabalhadores estão vivendo 20, 30, até 40 minutos no ponto. Por quê? Porque em horários diferentes o ônibus deixou de passar. Algumas linhas foram tiradas, os horários mudaram e ninguém avisa o trabalhador disso. Então, 100% da frota dos ônibus na rua, circulando, e eu ainda acho que é pouco. A nossa emenda deveria propor mais ônibus no horário de pico, mas nós propomos essa emenda na esperança de que já fosse a primeira medida a ser cumprida. Mas, infelizmente... Só para finalizar, vereadora, uma resposta curta. A senhora, como vereadora e fiscal do povo, para esse tipo de coisa, a senhora já aplicaria a multa máxima nesse caso aqui? Com certeza, gente. Porque, assim, como que a gente acredita que isso daqui não é uma aglomeração? A resposta é só olhar, a imagem diz, né? Então, eu acho que é menos discurso, menos papelada e mais prática. Vereadora Michele Alencar, falando dessa emenda, desse projeto e também mostrando e relatando essa realidade, triste realidade nas estações, nos pontos de ônibus aqui na capital do Mato Grosso. Nayara, dá só uma olhada. Vereadora, obrigado, viu, mais uma vez. Obrigada, agradeço de coração e peço mais uma vez, vamos se cuidar, ter a conscientização passa por todos nós, inclusive pelas empresas de ônibus. Então fica aqui o meu pedido, nós não queremos prejudicar nenhuma empresa. Essa não é uma emenda que quer prejudicar as empresas de ônibus, essa é uma emenda que quer salvar a nossa população, essa é uma emenda que quer prezar pela vida de pessoas. Então é preciso conscientização e eu peço, já que a nossa emenda não foi aprovada pela maioria, mas que as empresas se mobilizem para evitarmos esse tipo de situação. Obrigado, vereadora. É com você, Nayara. Obrigada, João, pelas suas informações. Diga. Ela pode fazer algo independente do prefeito. Ela pode criar um projeto de lei justamente nesse interstício do decreto de zerar imposto de aplicativo, zerar imposto de alvará de táxi, de certa forma, facilitar. Passar, né? Pois é, mas é uma iniciativa que ela pode fazer exatamente para poder tornar o aplicativo mais competitivo com relação ao ônibus, né? Se você tirar todos os impostos dos aplicativos e facilitar a vida do taxista, e eles passarem a ser, ter uma tarifa mais baixa, eles começam a competir com o ônibus, você vai ter menos pessoas utilizando o ônibus. Mas lá na Câmara não vai passar. Mas Por exemplo, os vereadores o quê? Eles não reprovaram essa ideia aí do Dilemário Alencar e da vereadora Michele? Sim, mas não reprovaram? Sim. Não, só estou colocando o seguinte, de que não passa, porque o que você está propondo aí vai prejudicar os empresários do transporte coletivo, entendeu, Haroldo? Eu entendo. É nesse sentido aí, ou seja, falta de responsabilidade. Não vai passar lá na Câmara. Por exemplo, tinha que ser montado nesse momento uma força-tarefa entre os vereadores responsáveis, né? Não é aqueles que ficam só batendo continência e dizendo amém. Entre os vereadores responsáveis, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, o Ministério Público, e fazer o seguinte: primeiro, ir nesses pontos de ônibus aí que estão provocando essa vergonha danada, né? Essa provocação, esse abuso contra os usuários e os trabalhadores. Primeiro, e aí? E depois ir lá nas garagens das empresas que atuam no transporte coletivo, para saber o seguinte: escuta, esses ônibus aqui não estão na rua, por quê? Porque vai ter muito ônibus lá. Sim. E isso é o seguinte, é para ontem. Seu destaque, Lúcio. Bom, meu destaque de hoje é para dizer o seguinte: apesar dessa guerra de decretos entre a Prefeitura de Cuiabá e o governo do Estado, né, a Prefeitura queria afrouxar o decreto, acabou não conseguindo, porque o desembargador Orlando Perry falou: não, é o seguinte, olha, tem que preservar a saúde, temos que proteger a vida das pessoas nesse momento aí, onde a contaminação é muito grande, onde morre muita gente, né? Apesar de todos esses problemas que nós estamos acompanhando aqui, do transporte coletivo superlotado, com milhares de pessoas aí sendo expostas
a esse risco, né, de se contaminar com o vírus, ainda tem mais um problema, né? Mais um problema. O Tribunal de Contas constatou, já tinha sido feita essa denúncia, negaram, deram informações, explicaram, mas o fato é o seguinte: o Tribunal de Contas constatou um bloqueio de 38 leitos no antigo pronto-socorro de Cuiabá, que é um hospital referência da Covid, conforme informação técnica elaborada lá pela Secretaria-Geral de Controle Externo e a Secretaria também da SESEX, né? Há 95 leitos de UTI disponíveis na unidade hospitalar habilitados no Ministério da Saúde para atender pacientes diagnosticados com a Covid-19, sendo 80 adultos e 15 pediátricos. Aí, essa equipe técnica lá do Tribunal de Contas, que foi averiguar essa denúncia, teve acesso aos relatórios emitidos lá pela equipe de supervisão hospitalar da Central de Regulação Estadual e constatou inconformidades e irregularidades em cada um dos 38 leitos de UTI bloqueados, tais como falta de medicamento, ausência de ventilador mecânico, monitores e cirurgião pediátrico. E aí, ainda segundo essa equipe técnica lá do TCE, durante a visita, os gestores lá do hospital municipal, né, confirmaram uma inexistência de cirurgião pediátrico para atender 15 leitos de UTI. No entanto, informaram que a contratação já estava em andamento. Então, é isso aí. Diante de todos esses problemas, ainda tiveram que bloquear, né? Acabaram bloqueando aí 38 leitos de UTI lá no antigo pronto-socorro de Cuiabá, né? É isso aí. É isso. Bom, vamos para um breve intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente.